Façam todos um bom dia! Aqui é a Dolores. Hoje eu vou falar um pouco, tô lendo um livro e eu queria dividir uma coisa muito importante, né? Desse livro sobre autoestima. Porque as pessoas falam muito sobre a autoestima. E a autoestima, ela é o motor que a gente tem para resolver todas as nossas questões do nosso mundo de dentro, né? Da parte do que tange ao nosso mundo interno. Uma pessoa que tem baixa estima, é uma pessoa que arruma muitos problemas para si. Por exemplo, a criança que ao longo da sua vida foi ferida e teve assim os seus sentimentos feridos, maltratados, que as suas necessidades foram negligenciadas. Essa criança, muito provavelmente, ela tem baixa estima. E essa baixa estima é o que faz com que eu sou uma pessoa que tenho baixa estima. Estou trabalhando para melhorar, para curar minha criança, minha menina ferida, para que eu seja uma mulher incrível. Por que é importante, então, nós trabalharmos a autoestima? Como eu falei, né? É a autoestima que é o nosso motor. Quem não tem autoestima não consegue fazer as coisas acontecerem para si de uma maneira positiva, de uma maneira que vai agregar, que vai melhorar a sua vida e as suas relações. Então, mas o que é autoestima? Só que assim, as pessoas falam, nós nos confundimos muito sobre autoestima, porque existe uma confusão, né, com relação a esse termo, a esse termo ou essa característica que a gente tem. Então eu fui, né, entender, porque primeiro a gente precisa entender o que não é autoestima, né? Então, autoestima não tá ligado a nada da parte externa da nossa vida. Autoestima tem a ver com o nosso mundo de dentro. Não tem nada a ver com o nosso mundo de fora. Então, por exemplo, se eu digo assim que eu me arrumei, que eu cortei o cabelo, que eu pintei o cabelo, que eu me maquiei e disse assim: "Ah, eu fiz isso para elevar a minha autoestima". Eu não vou elevar a minha autoestima. Eu posso elevar minha autoimagem, eu posso me sentir bem ali, mas isso não tá atrelado a elevar a autoestima. Porém, uma pessoa que, claro que tem autoestima, é uma pessoa que também que se cuida em todos os sentidos. Então, a autoestima, eu tô assim, eu vou definir então o que é autoestima segundo, né, Nathaniel Bland, que foi, né, um psicólogo, filósofo, que foi um dos pioneiros a estudar e a definir de uma maneira bastante precisa, né, com pesquisas, com vivência, com colaborações, enfim, com todo o aspecto dele, do que é autoestima, escreveu vários livros a respeito do que é autoestima, inclusive eu tô aqui com um deles, que é o poder da autoestima, né? Então, o que ele fala sobre o que é autoestima? Então, eu vou ler aqui para ser bem literária, né? Autoestima, segundo Nathaniel Bland, que foi, né, esse pioneiro, essa pessoa que começou a estudar sobre autoestima.
autoestima é a vivência de sermos apropriados à vida e a exigência que ela coloca. Mais especificamente, a autoestima é a confiança em nossa capacidade de pensar e enfrentar os desafios básicos da vida. E 2, a confiança em nosso direito de ser feliz, a sensação de que temos valor e de que somos merecedores, de que temos o direito de expressar nossas necessidades e desejos e desfrutar os resultados dos nossos esforços. Olha como é profundo isso. Então, a autoestima, ela não está ligado a nada que venha do outro. A autoestima, ela está relacionado a tudo aquilo que envolve a nós mesmos. É um poder pessoal nosso. Nós temos que desenvolvê-la, não, porque nascemos com a autoestima. O que falta para nós é elevar a autoestima. Por quê? Porque as nossas experiências, quando somos criança, as experiências que temos, as coisas que vivemos, vai fazendo com que nós comecemos a lesionar essa autoestima. E quem começa a lesionar a autoestima é os nossos próprios pais, é os nossos cuidadores, são as pessoas mais próximas da nossa vida. É em função de não termos essa necessidade atendidas ou até mesmo as experiências que temos durante a nossa pequena vida, a nossa infância, né, que é a base das coisas que vou ser quando crescer. Então, eu vou contar aqui uma experiência, né, que ele coloca, né, quando ele começou, o Nathanael Land, quando ele começou a estudar, definir o que era autoestima. Então, ele falou que ele estava conversando, né, com a Virginia Satir. Virginia Satir foi, né, uma terapeuta familiar que contribuiu para muitas ferramentas que hoje a gente tem, como, por exemplo, a PNL e muitas outras, né? Virginia Satir é um nome muito grande no que tange ao desenvolvimento pessoal e contribuiu muito com o conhecimento dela, com a experiência que ela viveu e que ela tinha com relação à família e toda a vivência a experiência dela, né? E em função das experiências que ela viveu e que ela era muito bem requisitada, né? Tinha muitos resultados, né? A Virginia Satir. Então, muitas ferramentas. O que eu tenho certeza é o PNL, porque eu estudo, né? PNL, né? Eu sou aluna do San John. Entre outras ferramentas, né? Entre outras terapias, né? Ela foi muito importante, né? Nesse desenvolvimento, nesses processos nessa colaboração de forma efetiva e direta, né? Os conhecimentos dela que levaram as pessoas a ter, por exemplo, no caso a PNL, né? Usou muito, né, da experiência e da vivência, né, da Virginia Satir. Então, é um grande nome do desenvolvimento pessoal, né? Uma pessoa realmente a ser estudada para quem quer entender um pouco mais sobre, né, essa questão da família e todo jeito. Então, nós fomos, né, nós seres humanos, dentro de um todo, todos nós tivemos uma infância que vivemos algumas frustrações. Existem crianças, existem pessoas que viveram em lares disfuncionais. O que são os lares disfuncionais? Lares disfuncionais são lares onde, por exemplo, o pai era alcoólatra,
né, ou usava droga, ou havia abuso sexual dessa criança, ou até mesmo havia muita violência física. Eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que a minha infância teve, sim, muitos episódios de violência física do meu pai com a minha mãe. Meu pai chegava bêbado, brigavam. É, e a minha autoestima, com certeza, começou a ser lesionada a partir da... Ai, meu amor, a minha gatinha. Ai, 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 dandaga. A minha... Ai, meu anjo. A minha autoestima, com certeza, passou a ser lesionada a partir dessas experiências e situações que eu vivi. Então, o que aconteceu? A partir do momento que a gente vai sendo desenvolvido ali na criança, sendo criança, nós vamos passando por situações bastante desafiadoras. E como é que nós, né, quando somos crianças, começa a nossa autoestima a ser afetada pelos nossos pais? Então, eu vou ler aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que ele fala, que aconteceu com ele, né, o Natanael. Ele disse que ele estava conversando, né, levantando, né, certa vez essas questões, né, de como que a criança, né, por viverem, por exemplo, a maioria de nós vem de lares disfuncionais, como por exemplo, ele não quer dizer que a maioria vive de família alcoólatra, ou de violência, ou de abusos de modo geral. Mas ele diz, né, que a grande maioria das famílias, elas crescem, né? Todos nós crescemos em uma família caracterizada por sinais conflitantes, por negações da realidade, por mentiras contadas pelos nossos pais e pela falta de respeito adequado às nossas mentes e pessoas. E ele fala que essa é a média do lar médio, né? Mesmo com pais assim. E aí ele fala, eu lembro, né? Eu vou ler aqui eu quero ser bem. Eu gostei muito dessa parte, por isso que eu vou ler aqui pra gente. Porque eu acho mais profundo usar da palavra dele. Eu vou pedir licença aqui para estar lendo, porque faz todo sentido como é que a gente, enquanto pais, começamos a lesionar a autoestima dos nossos filhos, e como também para a gente entender como que a nossa começou a ser afetada. E hoje a gente tem aí esse trabalho de eliminar as dores, eliminar os sentimentos, trabalhar os traumas vividos para que a nossa criança, a nossa criança ferida seja curada, que a gente cresça e não vá aí machucar os nossos filhos, né? No caso meu, que sou mãe, no caso você, homem, que é pai. Aí ele fala assim, o Natanael conta, né, que levantou uma questão junto com a Virgínia Satir, que ele fala assim, ó, lembro-me de ter levantado essa questão certa vez, né? Qual questão? A questão do como uma criança cresce nos lares, onde tem lares desfuncionais, né? E os lares médios, onde a pessoa tem que conviver com as características conflitantes, né? As negações, as mentiras dos pais. Então, ele diz assim, lembro-me de ter levantado essa questão certa vez com a notável terapeuta familiar Virginia Satir, que me deu um exemplo bizarro e assustador do tipo de loucura em meio ao qual tantos nós somos criados, nós crianças, tá? Imagine, disse ela, uma cena com uma criança, um pai e uma mãe. Percebendo um sinal de infelicidade no rosto da mãe, a criança indaga: qual é o problema, mamãe? Você parece triste. A mamãe responde com voz tensa e embargada: não há nada de errado, estou bem. Então o pai diz com raiva: não aborreça sua mãe. A criança olha para um, olha para o outro, contemplando completamente
atordida, desculpem, incapaz de compreender essa bronca, começa a chorar. A mãe grita para o pai: "Olha só o que você fez!" E o que a cativa nessa história é o quanto é corriqueira. Vamos então analisar mais de perto essa questão. Então, a criança, ela percebe de forma correta que alguma coisa está incomodando a mãe e tem uma reação pertinente. A mãe age invalidando a correta percepção da realidade do filho. Ela mente. Talvez haja assim movida pelo equívoco desejo de proteger a criança, ou porque talvez ela mesma não saiba o que fazer com a infelicidade. Se tivesse dito sim, a mamãe está se sentindo um pouco triste agora. Obrigada por ter notado. Teria validado a percepção da criança, admitindo a sua infelicidade de modo simples e aberto. A mãe teria reforçado a compaixão do filho e ensinado algo importante a respeito de qual é a atitude sadia diante da dor. E ela teria despojado sua dor e seu teor catastrófico. O pai, talvez, para proteger a mãe, talvez por culpa, porque a tristeza dela tem que ver com ele. Repreender a criança e dessa maneira ampliar a incompreensibilidade da situação. Se a mãe não está triste, então por que uma simples pergunta Se a mãe não está triste, então por que uma simples pergunta pode ser causa de aborrecimento? Se ela está triste, por que é errado perguntar? E isso porque a mãe mentiu. E para confundir ainda mais a criança, a mãe grita com o pai, repreendendo-o por ter reprovado o filho. Contradições em cima de contradições, incongruência em cima de incongruência. Como pode uma criança entender alguma coisa dessa maneira? A criança talvez saia correndo, desesperada, em busca de algo para fazer ou de alguém com quem brincar, tentando apagar o mais rápido possível todo o registro desse incidente em sua memória, reprimindo ainda seus sentimentos, as suas percepções. Se a criança foge para a inconsciência, tentando escapar aterrorizante da sensação de estar presa num pesadelo, a quem a culparemos? Seus bem-intencionados pais, que se comportam de uma maneira que a faz pensar que enxergar o perigo e ficar cega significa segurança. Então, olha aí como que a gente começa, sem se dar conta, a lesionar a autoestima dos nossos filhos e por nós não olharmos os nossos sentimentos, por nós não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, achamos que os sentimentos têm que ser não olhados, não atendidos ou deixados de lado. Olha quanta coisa aqui para a gente refletir. Olha quanta coisa para a gente... É muita coisa. Eu diria que entender isso e aplicar limpando cada situação da experiência e da vivência que uma criança tem, é que vai restabelecer a confiança nela, no que tange ela perceber a vida e a realidade que a vida tem e ter essa sensação de que realmente o que ela está vendo é real. Olha como a gente realmente não dá valor. Olha como a gente não sabe lidar com as emoções.
porque é muito corriqueiro essa situação. Quem é que não briga com o marido? Quem é que de repente a criança viu ali, a mãe viu, e ao invés do olhar, de reconhecer, olha a forma que a criança, que a gente nasce, olha como uma criança, um menino é tratado. Então imagina, se nós copiamos os nossos pais quando estamos em desenvolvimento, como essa criança vai fazer? Ela vai fazer igual o pai. Então vai repetindo as mesmas coisas, o mesmo comportamento. E como é que esse pai ali vai ter um olhar de compaixão com essa mulher? Se ele já foi ensinado a não valorizar ali um choro da mãe, porque a mãe mentiu para se proteger, talvez, para não preocupar o filho, talvez, mas eu diria que uma mãe mente porque a gente imagina que é melhor mentir que não estamos tristes do que falar para uma criança. E aí é que mora o perigo. Por quê? Ai, minha gatinha. Dandara, desce, meu amor. Então, é aí que mora o perigo. Por quê? Porque a criança, quando nós nascemos cheio de percepção, cheio de autopresença. Estamos o tempo todo no presente. Uma criança não vive no passado nem no futuro. Uma criança vive sempre no agora. É o normal de uma criança. Ela quer agora, ela pede agora. As necessidades de uma criança são agora. A criança normal, a gente está falando de criança normal. O normal de nós é vivermos no agora. E quando criança, não somos educados a começar a olhar para as nossas emoções, é dessa forma que a gente começa a lesionar a nossa autoestima, é dessa forma que a gente começa a colocar, que o menino começa a guardar para dentro as suas emoções, trancafiar lá dentro. Por quê? Porque ali a criança, de forma empírica, percebeu que a mãe estava chorando. A mãe, por chamar a atenção do pai, mostrou claramente que a culpa era do pai. A criança não olhou para um, olhou para o outro, e ela fez ali a sua informação chegou, a percepção da realidade para a criança chegou. E mediante a realidade, a experiência que a criança teve ali, o que nós pais fazemos? Nós mentimos, contamos mentiras para os nossos filhos, com a intenção de proteger. Aí você fala assim, mas eu vou falar para o meu filho o que está acontecendo? Não é falar o que está acontecendo, é atender às necessidades da percepção dele ter visto a realidade. De uma criança olhar e ver o sentimento da tristeza e a mamãe abaixar e dizer, mamãe está triste, não é com você, mas tá tudo bem, meu amor. Abraçar, acolher aquela criança. E ela com certeza não teria vivido a experiência de uma bronca, o pai ali chamando a atenção dela de algo que ela não sabe o que fez. Então, essa criança, se ela começa a passar por essas situações, que é o nosso caso, que é o caso de nós, da grande maioria de nós, a gente começa a criança na inocência começa a acreditar que tem alguma coisa de errado com ela, já que não está acontecendo nada ali, então ela vai assumir que a responsabilidade pode ter sido ela, por ela ter olhado para a mamãe e visto a mamãe chorar, e aí o papai brigar. Então ele pode começar, pode não, e começa a ter ali
as suas informações, as suas primeiras feridas. Vai começando a se criar um registro dessas memórias, dessas sensações, dessas emoções. Ou seja, se a mamãe está triste, ele percebeu, a mamãe mentiu por proteção, ou não importa, mentiu, ele percebeu que ela está triste. E o que a gente faz? Mente. E a gente não faz ideia do prejuízo que é na autoestima, do prejuízo que é no desenvolvimento de uma criança. Olha aí o que a gente está ensinando. Não olhe para os seus sentimentos. A mãe chorando, e o que a criança ficou dessa história? Não aprendeu de forma. Se é uma mãe que tem aí, que está presente, né, a essa questão, não, eu não posso tá mentindo pro meu filho. Eu não posso, eu vou construir o quê? O caráter, eu vou construir a estima, eu vou fazer com que esse menino perceba o mundo dentro de uma realidade e que ajude ele nas percepções dele. Se sentimentos são percepções, é aí que começa nós a não olharmos para o sentimento, para as percepções. Por quê? Porque olha aí, é dessa forma que a gente começa a não ter a educação das emoções. E começamos a não ter a educação das emoções e de quebra ainda está sendo lesionado a autoestima de uma criança. Olha quanta coisa que a gente, mãe, pai, por não termos aí esse conhecimento sobre as nossas questões, sobre essa vivência, dessa percepção de esse registro fica e a criança viu, e aquilo só tem dois caminhos. Ou aquilo vai registrar de forma positiva ou vai registrar de forma negativa. E o registro de forma negativa é o que mais prejudica. Então ali a criança percebe que que a mãe mentiu, porque ele está vendo ali a mãe chorar. Ele também percebeu ali que tem alguma coisa de errado com ele, porque o pai gritou, brigou. E aí ele é ensinado a sair dessa situação, a não ver essas percepções, a tristeza, o sentimento e não poder lidar. Aí você pode dizer assim, não, mas eu vou contar o que pro meu filho? Não. Olha aí, só o fato de eu reconhecer, só o fato de um filho chegar e dizer, olha quanto a gente perde a oportunidade de dar percepção para os filhos, para ele poder olhar para dentro, para ele olhar para a tristeza, para desenvolver a empatia que tanto está faltando em nós, seres humanos, em nós, homens, em vocês, homens. Porque são ensinados a não olhar. E quando cresce, vai lá se meter ali, por quê? Porque não vai ver a mãe apanhando do pai, não vai ver em lares disfuncionais. Então, ou seja, perdemos porque não estamos, nós enquanto pais, não foi ensinado e a gente ainda não percebeu que é preciso olhar para dentro, que é preciso se dar conta das emoções, que as emoções de tristeza faz parte da natureza humana e é preciso reconhecer, é preciso ajudar a ver, é preciso mostrar para os nossos filhos que somos humanas. E eu não estou dizendo aqui que a gente vai contar para os filhos não, porque a gente também é disfuncional a gente querer contar para os filhos assuntos que de repente a criança não tem tanta condição ali. Tá um vento aqui maravilhoso. Que a criança não tem condição ali, o menino não tem condição de perceber tudo. Então, uma criança faz uma pergunta
E ele percebe, se eu mentir, eu arrumo um monte de problema. Olha aí no exemplo que ela fala, e é corriqueiro, e isso vai moldando a autoestima. Ou melhor, vai ferindo a autoestima e fazendo com que a criança fique com baixa estima, baixo valor, baixa percepção daquilo que ela quer. Então ela começa a ela começa a não solicitar mais as suas necessidades. Porque o que é a dor da criança ferida? É ela não se sentir, ela não ter as suas necessidades atendidas. E se uma criança, ela não consegue solicitar, porque é ensinado ali com os exemplos a não solicitar, então essa criança, nós enquanto criança, vamos crescendo e vamos lesionando. Aí junta, né, a experiência que a gente tem com a história, um diálogo que a gente vai criando, que a gente vai ouvindo dos nossos pais, criando um diálogo, e esse diálogo, se for num ambiente bastante agressivo, disfuncional, cria-se um adulto com muitas questões a serem resolvidas, com muitas feridas emocionais. Feridas essas que afetam a sua estima e que começou lá no comecinho, lá ali na percepção. Tudo porque nós não fomos ensinados a olhar as emoções, não somos pessoas que os nossos pais, os nossos avós olharam e curaram as suas emoções. E aí a gente pode dizer assim, tá, mas a culpa é de quem? Não há culpados. Há um despertar. Tomar consciência, esse é o propósito. Porque a vida, ela vem de muito longe. Se a gente for querer achar culpados, a gente não vai achar. Por quê? Porque a gente repete. Aquele que fere vai ferindo os seus. E isso vai passando de geração em geração. Isso só cessa quando, por exemplo, alguém toma consciência, percebe, cura dentro de si, para que ele possa não começar, para que ele não siga machucando seus filhos. E aí sim, começa a ter uma nova percepção, um novo cuidado, e aí muda-se toda a percepção e a situação ali, tanto de você que está tratando a sua criança ferida, porque além de quando a gente trata a criança ferida, a gente eleva a nossa autoestima. A gente começa a ter sentimento de merecimento, a gente começa a ver o nosso valor, a gente começa a buscar e atender às nossas necessidades que até então a gente não atende. Por quê? Porque mesmo sendo adultos, nós ainda, no que tange as nossas emoções, somos muito crianças. E o que é pior, crianças feridas, homens feridos, crescem, viram adultos e vão ferir os seus filhos. Foi assim com meu pai, foi assim comigo. E isso só cessa quando eu tomo consciência. Quando eu começar a mudar, curando as minhas crianças, eu consequentemente vou parar de ferir os meus filhos. Se eu já tenho filho e eu já feri, eu vou conseguir ajudar com relação aos meus netos? Entende? A mudança parte sempre de nós. Eu espero que vocês tenham aqui ampliado um pouco para tomada de consciência, para olhar para dentro. Olhar para dentro é um ato de coragem. E eu convido você, que é homem, a começar a olhar e curar o seu menino ferido. Eu deixo você agora aqui
num grande abraço, no melhor lugar do mundo, que é um abraço. E você é amorável, você tem todo o direito de ser amado. Um beijo e eu amo muito você aqui.